Boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um Estúdio Inter que começa agora ao vivo, diretamente da TV Rio Preto, canal 7 pela NET TV e também transmitido para todo o Brasil e mundo através do nosso site e das sociais. É fácil. O site é www.tvrio. Um presente, a gente presenciar esse tipo de coisa é motivo de piada. Não tem. E hoje vocês voltam pra gente falar de constelação familiar. Muita gente já até ouviu falar esse termo, vê algumas coisas, uma manchete publicada no Facebook, alguma coisa assim, mas no fundo não sabe o que é. Vocês vão contar pra gente? É um prazer, né? Falar sobre constelação nos fascina e fascina quem escuta pela forma como ela age, pela forma que ela traz resoluções, pela libertação que ela traz pra gente enquanto pessoa. É muito bacana. É porque no fundo a gente carrega algumas ideias, algumas imagens, sei lá, alguns comportamentos, alguns vícios familiares e que você nem sabe direito por que você carrega aquilo ou por que reproduz aquilo, né? Não tem a origem daquela história. E aí trabalha-se um pouco disso. Isso, a gente não herda só dos nossos pais material genético, né? A gente herda também a história deles, dos nossos antepassados. E, né, como você estava falando também de racismo, essa coisa toda, é importante a gente honrar, né? Porque a gente tem dentro da nossa história tem, né, a escravidão e a importância da gente olhar para eles e graças à vinda desses escravos que nós somos quem somos hoje, né? Não, e se perguntar, eu quero ver quem aqui é 100% branquinho. Oi! Gente, naquele tempo em que o povo passeava lá pela senzala, pegava as mocinhas, o que era uma sacanagem tremenda, mas tudo bem acontecia, na genética de todo mundo tem a herança da raça negra e ponto, acabou. E é lindo e a gente tem que levantar a bandeira dessa história porque eu fico inconformada com essas coisas ainda. É que nem as pessoas não têm o direito de se meter na vida do outro a esse ponto, né? Pô, você não gosta da foto, você não gosta da família? Ok, mas não comenta nada, não vem encher os picuá, né, gente? Isso que você está falando de repetição, né? De padrões familiares, né, Thaís? Que às vezes você também tem, talvez até um racismo, ou você tem alguma coisa que você não aguenta, que você não suporta, e você nem sabe de onde vem isso. Provavelmente vem dos seus antepassados. E por isso a constelação, para a gente olhar para esses nossos antepassados, para a nossa história, para ver como que a gente é influenciado por causa dessa história. E como é que funciona para fazer parte da constelação? Como é que funciona esse esquema? Olha, a gente sempre pede para as pessoas assistirem uma constelação primeiro antes de vir constelar, né? É importante entender como é que funciona. Nós temos reuniões, então geralmente 2 vezes por mês nós temos os grupos de constelação. As pessoas podem vir para assistir, né? Para constelar e participar, né? A constelação ela funciona com representantes, né? Ela pode ser feita também em consultório com bonecos, ou com aquilo que a gente usa como é que chama, Cris? Esqueci o nome agora, o tabuleiro, mas também as fichas, né? E a gente constela dessa forma. O que a gente olha? Para constelar é importante que você tenha um tema específico, alguma coisa muito clara que você gostaria de resolver, né? Olha, meus relacionamentos não dão certo, olha, eu não consigo arrumar um emprego. E esse tema é da pessoa que vai constelar ou é o grupo que está constelando que determina? Tô adorando esses nomes de constelar, constelando. Isso é a pessoa que vem com o tema. Entendi. Cada um tem, a pessoa que vai constelar, ela traz um tema, mas a gente costuma dizer que a constelação ela começa antes, né? Então as pessoas quando saem de casa elas já estão constelando e geralmente quem vem para a constelação para participar também recebe, a gente fala uma bênção, né? Recebe, leva um pouquinho para casa desse leva benefício. Um pouquinho, um presente, isso, presente é a melhor palavra. Né? E é muito bacana, né? E aí a partir desses temas, então, de repente, vamos lá, meu trabalho não está legal, eu não consigo me adaptar. Eu vou com esse pensamento para a constelação. Isso. E aí é feito uma avaliação, um diagnóstico, como é que funciona isso? Não, a partir desse momento que você tem um tema específico, né? A gente conduz, as consteladoras, né? Conduzem a constelação de uma forma que apareça, né, que se torne claro o que é que está causando aquele emaranhado,
aquele nó, né? A gente fala que nós somos continuação da nossa família, nós temos um relacionamento com a nossa família como um todo, tudo que foi feito, tudo que vai ser feito, influencia na nossa vida, né? E mesmo que nossos pais, nossos avós tenham morrido já, a energia deles, a gente existe aqui, né? A gente pode pensar até em física quântica que a energia, ela não tem presente, passado e futuro. E uma vez que a gente tem um espaço, né? E a gente representa. Então a gente vai representar, o tema nada mais é do que o seu problema. Então você vai lá levar pra gente. Adorei isso. Problema. Então, Cris, esse é o meu problema. Márcia, esse é o meu problema. Você chega, então, eu queria resolver esse problema, eu queria entender. E quando a pessoa tem mais de um problema? Tem que ter um mais forte. Um mais forte, é um por vez. Isso, um por vez. Vezes, mas é um tema por vez. Entendi. Mas qual que é o Não, porque senão a pessoa chega lá... Não vai saber nem por onde começar. Vai deixar as meninas aqui maluquinhas. É importante que a gente faz uma peneira, né? E aí vem um tema. Por que não é mais de um? Porque geralmente os problemas eles estão entrelaçados. Entendi. Então quando você soluciona um, né? Então é que nem um nó, né? Você vai puxando o fiozinho da meada, né? E aí as coisas vão ficando mais fáceis, né? E a constelação ela traz então a visualização. Quando a Cris fala de antepassados, é importante a gente dizer que não tem nada a ver com espírito, né? A gente está falando de repetições familiares, de padrões familiares, de comportamento, isso, de ação, né? Isso. E isso tem uma ligação com o que a gente chama de consciência da família. Né? Então, quando a gente pensa na boa consciência e na má consciência, você tem, por exemplo, na máfia, né? Se você é de uma família de mafiosos, para você ser uma boa pessoa nessa família, você tem que ter certos comportamentos que talvez nem a sociedade aprove, né? Mas você leva isso com você. Então, a gente segue, geralmente nós, individualmente, trazemos a boa consciência da nossa família dentro de nós. E a constelação, ela ajuda com isso. E segundo Bert, a gente tem uma simetria oculta do amor. A gente busca essa simetria. Pera, não conta isso ainda. Pera aí. Eu gostei desse negócio de simetria do amor. Fique grudadinha aqui com a gente. Nós vamos para um ligeiro intervalo e na volta a gente fala mais sobre constelação familiar. Não saia daí. O que te faz linda? Um amor? Primeiro, o amor próprio. Uma emoção à flor da pele? Que seja uma pele Onodera. Um elogio? Para Onodera, só se for na sua medida. A cada tratamento Onodera, um mundo em suas mãos. E o universo a seus pés. O que o espelho te diz? Ah, melhor deixá-lo sem palavras. Tudo o que te faz linda. Onodera. Biogarden Paisagismo, projetos, execução e reforma de jardins. Agende uma visita gratuita. Traga a natureza para perto de você. Ô, gente, se esse programa falasse pra vocês no intervalo, vocês não estão entendendo. Eu ia ficar aqui, ó, vocês não estão entendendo tudo que eu queria dizer pra vocês. Dá quase outro programa intervalo, é mais ou menos por aí. Antes de continuar o bate-papo sobre constelação familiar, a gente tem uma dica muito especial pra vocês da Biogarden. Pode pôr na tela. Olá, pessoal do Estúdio Inter. A gente está aqui novamente para mais uma proposta, mais uma ideia de montar um jardim com vários elementos, com pouco espaço. Então, é um estabelecimento comercial. A gente viu ali um painel de madeira de demolição com arabescos, aqui um bambu ao nosso lado. Lá ao fundo, a gente pode estar vendo ali as cadeiras com o guarda-sol, os painéis na parede, tá? Com as orquídeas, tá? Vários elementos a gente pode estar
colocando nesse espaço bancos, cadeiras, tal. E do lado aqui, bem atrás aqui da gente, olha que coisa fantástica. Para quem gosta de frutífera, mais uma dica. Olha a nossa jabuticabeira, num vaso super pequeno, tá? E ela já está produzindo, gente. Olha aqui, bem escondidinha aqui, as florezinhas vindo aqui, ó, frutinhas pequenininhas. Tá vendo? É fantástico. Não tem quem não se apaixona quando entra num ambiente como esse e vê essa maravilha que é, né? A natureza dando resposta pro que a gente cria. Bom, pessoal, então essa foi mais uma dica para quem quer um espaço gostoso, um ambiente agradável, com muita planta, flores e tal, e não sabe como montar isso. Você vê que não é difícil, a gente está trabalhando. Então, um grande abraço para vocês, fica um grande abraço da Biogarden Paisagismo e até o nosso próximo programa. Beijo, Alberto. Obrigada pela dica. Logo, logo a gente tem mais Biogarden para vocês aqui no Estúdio Inter, tá bom? Vamos então falar. No bloco anterior, eu interrompi a fala da amiga, porque ela começou assim... Sobre a simetria oculta do amor. Simetria oculta do amor. Aí a gente faz assim, hã? Oi? A gente quer saber. Nada mais né? Que a harmonia que está escondida dentro da nossa família. O que acontece para que a nossa família esteja em harmonia? E o que está oculta, que está escondido, que são as 3 leis do Bert Hellinger, que é o pai da constelação, né? E que, dentre essas 3 leis, uma das leis é sobre a hierarquia, o respeito, a honra de quem vem primeiro, né? Então é preciso respeitar, então, por exemplo, os nossos avós, depois os pais e aí os filhos. Então, e junto com os filhos é o primeiro, o mais velho, depois o segundo, o terceiro e assim sucessivamente. Então essa é uma das leis, né, que é preciso respeitar, haver hierarquia familiar, né? A outra lei... Vamos fazer um jogralzinho aqui. Eu tô adorando. Nós vamos no ping-pong tá ótimo. Ela conta aqui, eu vou aqui. Dentro da simetria, para que haja essa simetria, então a segunda lei seria a do dar e tomar, né? Tem que ter um equilíbrio entre o dar e o tomar. Então, nos relacionamentos é importante que exista esse equilíbrio, né? Então, eu dou, vamos supor, num relacionamento entre marido e mulher, eu dou, o meu marido é um buquê, eu faço um jantar gostoso, ele vai e compra um buquê de flores para mim, eu agradeço fazendo o doce que ele mais gosta, ou saindo com ele, e assim esse dar e tomar fica equilibrado, sempre um pouquinho mais, né? E quando a gente fala em vingança, que você gostou no outro programa, né? Então quando alguém faz alguma coisa de ruim, né, existe também o equilíbrio. Diferente do amor, de dar, né, mais um pouquinho, você tem que se vingar um pouquinho menos. Mas é importante que exista, né? Então, eu marco com o meu marido de me buscar às 10, ele chega às 12, e aí no outro dia eu queimo o feijão dele, tá vingado. Quer dizer, não é igual... O que vai ter de marido almoçando feijão queimado amanhã? Muitas vezes essa vingança ela não é consciente, mas ela acontece. Geralmente ela já acontece, né? E a única relação que não existe esse equilíbrio, né, que não é feito dessa forma, é na relação de pais e filhos. Os pais, eles fazem por nós, eles dão a vida a nós, né? E nós não temos como retribuir um pouquinho mais. Então, como que a gente faz? A gente faz pelos nossos filhos. Eu dou a vida aos nossos filhos, ou eu dou a vida a um projeto. Cíclico, né? Então, eu não consigo fazer o suficiente pelos meus pais, mas faço pelos meus filhos. Não tem como fazer, tá? Não tem. Os pais a gente não paga. Não é sadio eu deixar de cuidar dos meus filhos para cuidar dos meus pais. Tem que ter um equilíbrio aí, né? Então, aí eu faço pelos meus filhos um pouquinho mais do que os meus pais fizeram por nós. Por isso que tem uma ligação muito grande entre avós e netos, porque eles se sentem pagos quando os netos são bem cuidados. Ou quando a gente não pode ter filho, um projeto, né? E aí tem a terceira ordem, que é a lei do pertencimento. É importante a gente não excluir ninguém dentro da nossa família.
mesmo que sejam pessoas, por exemplo, desequilibradas, com alguma doença mental ou algum vício, algum comportamento que não é aceito dentro da família, o que acontece? Se a gente exclui, né? A Cris, o que é excluir? É você não lembrar dele, né? Então, esquecer, ou um aborto, né? Você esquecer, apagar da sua história, da sua memória. E aí vem os nossos filhos e eles vão fazer com que a gente lembre de tudo isso. Então, às vezes, até se tem algum tio que foi drogado, o meu filho, de repente, está repetindo esse comportamento desse tio, né? Então, a importância da gente olhar. E através da constelação a gente, não só a gente enxerga algumas coisas que a gente não tinha percebido, né? Por exemplo, então a gente relembra desse tio, relembra desse aborto. Ah, mas foi sem querer, mas ele existiu, né? Então a importância de você olhar. Então eu não tenho, essa minha filha não é a primeira, é a segunda, né? Então você honrar isso. Justamente porque senão existe. Que louco isso, né? E mesmo, né, Cris, dentro do pertencimento, tem as pessoas que fizeram parte da nossa família sem ser sangue. Isso. Pessoas que interferiram. Por exemplo, um médico que salvou a vida, né? Ou um assassino que matou. Existe uma tribo, que foi onde o Bert fez esse estudo, onde os assassinos são adotados pela família. Ele ocupa o lugar da pessoa que ele assassinou. E muitas... E nesse lugar não tem assassinato. Haja estômago e coração, né? Pra você, é um exercício e tanto, hein? De superação, de respeito, de perdão, de tudo. E é mais do que isso, porque você imagina, vamos supor, né, que o assassino matou meu filho. Esse filho era responsável pelo sustento da casa. Então esse assassino toma o lugar desse meu filho. Ele tem que me ver chorando todos os dias a ausência desse filho. Ele tem que trabalhar para sustentar a minha família. Para o indivíduo. Tem isso. É lógico que essa é uma tribo na África, né? Que a gente não tem essa sugestão, mas é só um exemplo de como funciona o pertencimento, né? E uma vez que essa pessoa faz parte da minha família, eu preciso olhar para ela e entender que cada um tem um papel, inclusive um assassino. É uma coisa muito profunda. Na constelação isso aparece através do campo mórfico. Às vezes a pessoa não sabe que existiu um assassinato, que existiu alguma coisa, mas isso aparece através do campo da física quântica que a gente faz. E mesmo se você teve uma paixão antiga, né, ou se houve um segundo casamento, é importante você olhar para esse pai dessa criança, mesmo que você tenha, né, casado de novo, e com respeito, né, um olhar que se não fosse esse pai, por mais crápula que você tenha sofrido, que te faça sofrer e que inclusive faça seu filho sofrer, se não fosse esse pai, não existiria essa criança. E a gente sempre lembrar que essa criança é metade o pai, metade a mãe, né? E honrar os dois lados. Ô, gente, esse assunto aqui dava assunto com uns 18 programas. Gruda, não sai daí da telinha, porque a gente vai ligeirinho para o intervalo e na volta a gente continua falando de constelação familiar. Quando estou em quadra, meu corpo exige o máximo de mim. E para ter toda essa disposição, uma alimentação saudável é fundamental. E é por isso que em casa, eu só uso os produtos Light Food Whey. Light Food Whey oferece uma linha completa para o seu dia a dia. Do café da manhã ao jantar. São pratos deliciosos preparados com os melhores ingredientes. Quer saber mais? Entre agora mesmo no site. Light Food Whey. Comida de spa na sua casa. Ah, o tempo passou rápido, mas parece que foi ontem. Sem perceber, eu traçava o meu caminho. E soube também um dia encaminhar. Agora vejo uma nova história sendo traçada e que pode contar com o mesmo apoio que um dia me foi dado. Faça seu futuro com quem tem história. Faça o NIRP.
Eita, gente, nós estamos falando de um monte de coisa boa que mexe com a cabeça de todo mundo e eu vou falar com mais uma pra você ficar doidinha em casa. Vou falar de moda, claro. Hoje eu estou usando um look muito bacana da Contramão Boutique e olha só que legal. Ele é de malha, fresquinho, super confortável. Vem com a proposta do listrado, é um azul marinho e branco, gente, que é a cara do verão. Chanel já dizia que são as melhores combinações, preto e branco e azul marinho e branco, né? Não é uma graça? Este modelito e outros você encontra lá na Contramão. Gostaram, meninas, do meu visual de hoje? Eu falei que eu já tô de topete. Não é em homenagem ao Donald Trump, tá, gente? Pode ficar tranquila. Podia ter lembrado. Então, coitado do Mickey. O Mickey tá tão preocupado com o Donald, gente. Olha, que judiação. Vamos continuar falando, então, de constelação familiar. Vamos continuar. Que isso é tudo de bom, gente. Eu devia, ao invés de Bolsa Família, auxílio gás, devia ter Vale Constelação. É verdade. Porque assim, é uma coisa que às vezes a pessoa não vai ter acesso por uma questão de localidade ou qualquer coisa do gênero. E isso com certeza mudaria a vida dela. E quantas gerações que repetem, né? Então, assassinatos, gravidezes, casamentos que não são produtivos. E só lembrar, né, Márcia, que a gente estava conversando, essa coisa de você olhar, de você honrar, de você incluir todo mundo na sua família, não é para você convidar para o almoço agora de domingo todo mundo, né? É para você dentro do seu coração, aceitar dessa isso, pessoa, tá dentro da sua história. Porque assim, é difícil, tem gente, sabe, um monte de casos de família aí que o tio não se dá com o primo, com o sobrinho, lá, aqueles trupé, tudo que quando junta, sai quebra-pau, também não é essa a ideia. Mas é trabalhar o emocional que você tem direcionado para aquela pessoa, né? De repente não emanar raiva, rancor. E mesmo isso, né, quantas vezes não é repetição, né? Então, se os meus pais não se davam bem com os irmãos dele, eu com os meus irmãos não vou me dar bem também com eles, porque foi o modelo, né? Foi o que eu aprendi, né? E aí eu vou continuar com a história deles. É interessante, você estava falando que o Bolsa Constelação, né? E a gente está tendo umas experiências muito bacanas, que tem uma juíza que trabalha com a gente, nos chama para trabalhar com famílias de presidiários. A gente tem feito um trabalho muito bacana ali, com professores em escolas também, é um trabalho muito gratificante. Na escola eu já tinha ouvido falar sobre esse trabalho da constelação familiar nas escolas. Isso é muito legal. E os próprios dando a ferramenta da constelação para os professores poderem usar. Atuarem na sala de aula. Dessa forma. Incrível, e isso é como tirar realmente um nó do emaranhado. Isso facilita, agiliza uma série de coisas e tem sido um resultado muito bacana. E a constelação não é só familiar, ela é organizacional também. Então pode ser, como a Márcia tinha falado no começo, profissional. Então, por exemplo, se vale a pena uma nova sociedade ou uma mudança de ramo, então ela pode ser dentro da empresa. Eu não sei o que acontece, que a gente está sendo assaltado o tempo inteiro. Tem alguma coisa errada. Quando as coisas começam a se repetir e não tem muito fundamento, muita explicação, é importante dar uma olhada. Ver se dentro dessas 3 leis, né, não tem alguma que esteja em desequilíbrio. Será que eu estou honrando o meu sócio? Será que eu dei um papel, um lugar para ele? Será que os meus funcionários estão dentro, né, do equilíbrio entre o dar e o tomar? Será que eu estou pagando o justo do que eles estão me retribuindo, trabalhando para mim? Então, você pode, dentro da família, dentro das escolas, dentro das empresas, trabalhar, né, fazer a constelação. Entendi. Dá um exemplo, assim, de alguma coisa bacana, um resultado positivo que vocês tiveram? Alguém chegou com alguma coisa e bem saiu? Simplesinho de uma mãe, né, que ela quis constelar a relação dela com a filha, né? E aí ela escolheu, né, uma para representá-la, uma para representar a filha. E a hora que a pessoa que estava representando, ela estava com um olhar para essa filha, que ela falou assim, não, mas não sou eu não olho assim para minha filha. Não é assim que funciona. E a reação dessa filha, ela nunca tinha percebido o olhar que ela tinha em direção a essa filha. Com a constelação, ela percebeu como que ela estava agindo. E aí ela pôde mudar, né, começar a se comportar de uma forma diferente, e depois da constelação, quando a gente coloca os posicionamentos, né, dá o papel e a função devida para cada um, e a relação das duas ficou muito melhor depois, porque ela nunca tinha tido essa consciência. Acho que vale a pena a gente explicar, né, que a constelação então funciona de que forma? Nós temos quando em grupo, né, nós temos um grupo de pessoas, né, que estão ali para assistir e participar, e nós temos a pessoa que vai constelar.
Então, a pessoa que vai constelar, nós trabalhamos em segredo, então o grupo não sabe o que é que está sendo constelado e nem os papéis que eles estão ocupando. Tá? Tem consteladores que falam, olha, você vai representar a mãe, você vai representar a filha. Nós não trabalhamos assim para evitar algumas coisas, uma exposição. Tipo de inclinação também daquela própria pessoa que está interpretando. E mesmo uma exposição, né? Vamos supor que você tem um problema particular que você não queira que as pessoas saibam, né? E a gente acaba conhecendo todo mundo, então a gente tem esse cuidado de você não ser exposto, né? Então, por exemplo, se eu vou constelar, você está aqui do meu lado, você fala o tema, a gente em sigilo, você traz o tema, então a gente fala, então escolhe o elemento 1 ou o elemento A. Entendi. Né? E isso que você falou também, então se eu vou escolher uma pessoa para representar a mãe, ela já vem com aquele estereótipo, uma mãe se comporta assim, ou ela, né, e já tem todo um pré-julgamento. Vai ter um declínio para aquilo que ela tem como referência de mãe, né? Não tem jeito. E a gente procura então, a gente pede para essa pessoa então escolher. Vamos supor que ela está representando um problema mesmo, né? Tem um problema de alcoolismo, né? Então escolhe uma pessoa, a gente pode pedir para ela, escolhe uma pessoa para representar você, isso a gente fala para ela, por escrito, ela vai até o grupo e pergunta, você pode representar a pessoa pode aceitar ou não. E aí ela posiciona essa pessoa dentro do que a gente chama de campo morfogenético, é isso? Morfogenético. E depois nós deixamos um pouco, pedimos para ela escolher então o vício. Ela vai e escolhe uma pessoa para representar o vício. E aí as coisas começam a aparecer, né? É muito interessante, parece sobrenatural, mas é uma coisa muito real, né? Nós temos com muito energias, respeito, né? A gente tem um respeito muito grande porque é a sua história, né? Então não só na exposição, mas também o cuidado do que vai aparecer ali, o que vai surgir. A gente sempre indica que você faça, né, terapia depois, né, de uma constelação, porque você fica abalado, você vai perceber coisas e olhar coisas que você não tinha consciência. Não tinha consciência. É para uma abertura de consciência, não só solução, mas uma abertura de consciência a constelação. Isso, uma visualização. Isso. Meninas, eu já tinha ficado fã de vocês antes, agora eu tô fã em dose dupla, em dose tripla, ao cubo, ao quadrado, existe ao quinto? Porque eu acho que vocês conseguem de uma maneira muito leve, muito suave, tratar de assuntos e problemas e particularidades de uma maneira muito doce. Então, assim, cada vez que vocês vêm aqui, eu fico muito grata de vocês compartilharem esse conhecimento de vocês com o pessoal que nos assiste, porque eu acho que a cada fala a gente consegue mexer um pouquinho com as pessoas que estão do outro lado. Se vocês mexem comigo aqui, que dirá com quem está assistindo? Então, lembrando que a gente tem a constelação agora dia 19, sábado às 9 horas. Agora, hein, gente? No Face você vai achar no ITS Terapia os horários e a forma que você pode se inscrever. Nós temos só 20 vagas, não temos 19. Mais 20. 19, que eu vou. E dia 30. Dia 30 é uma quarta-feira, né, às 15 para 7 da noite. E até umas 9h30, 10 horas. O que a gente vai fazer para facilitar a sua vida? A gente vai compartilhar o link lá na página do Estúdio Inter e também na da TV Rio Preto. Assim fica facinho de você pegar as informações e ficar por dentro e quem sabe não dar um passo muito legal de mudança na sua vida, né? Eu acho que vale a pena repensar isso, viu? Meninas, muitíssimo obrigada. Obrigada, muitíssimo. Vocês são incríveis. Eu sou fã incondicional. Nós também. Obrigada. Para você que está em casa nos assistindo, amanhã a gente vai ter um programa muito legal falando um pouquinho sobre a Semana da Consciência Negra. No dia 20 de novembro, domingo agora, é comemorado esse dia. Que, aliás, vamos combinar, né, gente? Não precisava nem ter dia, porque todo mundo tinha que ter essa consciência. Mas já que aqui a gente precisa bater na martelinha e lembrar todo mundo, então a gente vai falar um pouquinho desse assunto, trazendo um profissional que conseguiu dar a volta por cima. Passou por preconceito, muitas coisas chatas, e ele vem contar um pouquinho da sua história pra gente. Então não perca, tá bom? Amanhã a gente se vê às 14 horas. Beijo gigantesco, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.